como a justiça trabalha fora da justiça. As pessoas imaginam que existe uma Constituição, existe uma lei e não existe possibilidade de sair dessa lei. Então, quem é fã do Sérgio Moro, por exemplo, acha que o Sérgio Moro é a própria lei. Toda vez que eu vejo um alienado comentar na minha página, por exemplo, eu lembro daquele filme Juiz, quando o Sylvester Stallone fala, eu sou a lei, né, que na hora que ele é confrontado, enfim, é uma história que não cabe aqui agora, mas como que o Moro beneficia as pessoas do PSDB, ainda que elas tenham foro privilegiado? Gente, no Brasil, todo o processo, com exceção de processos relacionados a racismo, para não ter nenhum comentário, assim, para poder cortar o que eu estou falando, mas enfim, desculpa. Todo o processo no Brasil tem um prazo que fala prazo prescricional. Então, durante um determinado tempo, a justiça pode correr atrás dessa pessoa. Passou esse tempo, não pode mais. É o que acontece normalmente com todos os processos relacionados às grandes figuras brasileiras, a prescrição. Então, quando o juiz recebe uma delação, recebe qualquer coisa relacionada a Aécio Neves ou alguma outra pessoa que seja, digamos que, amiga pessoal dele, ele não pode julgar porque realmente essa pessoa tem a tal da prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, mas ele pode segurar o depoimento por 1, 2, 3 anos e deixar aquilo, entre aspas, sob segredo de justiça. No momento que ele manda aquilo para o STF, que antes tinha, por exemplo, 8 anos para poder processar o caso, ele só tem 4, porque um juiz, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, segurou o depoimento lá escondidinho por muito tempo. E qual que é a outra forma que um juiz como o juiz Sérgio Moro, o juiz de primeira instância, pode fazer para beneficiar um amigo dele? Vamos imaginar, por exemplo, a mulher do Cunha. O juiz Sérgio Moro pode condenar a mulher do Cunha para ele continuar sendo o popstar dos alienados brasileiros, porém ele pode condenar de forma errada. Imagina o seguinte, o juiz tem que fundamentar a condenação, ele tem que explicar o porquê ele condenou. Se ele fizer essa fundamentação errada, na segunda instância, a condenação é reformada e ela é liberta. Ou seja, ele condenou, ele vai continuar sendo tido pelos coxinhas como uma espécie de herói, porque ele condenou o, entre aspas, corrupto, mas ele condenou de forma que ele deu oportunidade para a pessoa recorrer na segunda instância, ganhar e com isso sair em liberdade. Ele condenou para a pessoa ser liberta posteriormente, ele condenou errado. Isso é só uma das formas como um juiz, através da lei, pode beneficiar as pessoas que ele gosta. Agora vamos lá para o STF. É muito importante falar sobre o que é realmente o STF. As pessoas até hoje imaginam que o STF é uma cúpula da justiça brasileira preocupada em seguir a Constituição. A Constituição, gente, é um texto abstrato. A Constituição é um texto de onde o STF extrai as informações. E o ministro do STF, ele tem o poder de decidir conforme a cabeça dele. E o ministro do STF, vamos lembrar, ministro do STF, qual que é a classe social que ele pertence? Ele está lá no alto escalão. A gente tem que concordar que o ministro do STF não quer pagar impostos, o ministro do STF com certeza tem investimentos em outras coisas, por exemplo, então ele não tem um interesse igual ao interesse do trabalhador brasileiro, o interesse dele se alinha com os interesses das elites. Então o que o ministro do STF faz? Ele cria fundamentação para as decisões absurdas dele. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que se um juiz achar qualquer coisa errada num contrato, o juiz tem que cancelar aquela linha do contrato. Só que para banco isso não funciona. Agora eu pergunto, peraí, a gente tem uma lei no Brasil que deve ser seguida por todos os fornecedores. Por que para os bancos isso não funciona? Vamos imaginar um pouquinho, né, gente? Porque os banqueiros, fizeram pressão sobre os ministros do STF, seja psicológica ou seja financeira, para que eles aprovassem essa decisão que vai completamente contra a Constituição. Quando a gente estuda no curso de Direito, a cadeira de Direito Constitucional, a gente faz uma análise de uma das maiores aberrações jurídicas da história da Constituição de 88, que é a criação do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O município foi criado da seguinte forma, gente. Imagina a cidade de Belo Horizonte. Aí teve a votação para prefeito. A cidade de Belo Horizonte votou, por exemplo, por um prefeito de esquerda. Lá no bairro rico da cidade, onde as pessoas votaram num prefeito de direita, eles fizeram uma votaçãozinha de plebiscito entre eles e fizeram uma cidade nova só com aquele bairro rico.
o ministro Gilmar Mendes e o ministro Eros, esqueci o nome dele, aprovaram essa cidade ser criada totalmente contra os preceitos constitucionais, porque a Constituição exige que toda a população da cidade seja consultada. Eles aprovaram o bairro Rico se deslocar do resto da cidade porque eles perderam a eleição, simplesmente que eles justificaram que naquela realidade a Constituição poderia ser ferida porque a cidade já tinha nascido e a cidade já tinha 4 anos de existência. Ou seja, eles seguraram 4 anos para julgar o caso, para depois dar o caso como procedente, desculpa. Então o que eu quero raciocinar com isso, quando a gente fala sobre a justiça brasileira, casa da mãe Joana, é que você, cidadão brasileiro, tira da sua cabeça que os ministros e juízes têm a obrigação de seguir a lei. Eles só têm a obrigação de seguir a lei se nós, cidadãos, cobrarmos esse segmento da lei, porque de hoje até assim, desde a existência do judiciário brasileiro, eles têm fundamentado decisões de formas políticas e eles não têm seguido a lei. Então não se iluda que o processo contra o ex-presidente Lula e os demais processos que estão acontecendo na justiça brasileira são processos, digamos que legais e fundamentados na Constituição, porque eles estão sendo vistoriados pela segunda instância. O Moro costuma falar, nenhuma das minhas decisões é reformada em segunda instância. Quem garante que as pessoas da segunda instância têm ideologia que se alinha à ideologia do trabalhador? Um desembargador ganha 100 mil reais por mês, gente. Por que um desembargador vai deixar de apoiar a classe dele, que ganha 100 mil reais por mês, investe em ações de grandes empresas e querem tirar os direitos do trabalhador para apoiar, por exemplo, um presidente que luta para retirar um pouco do dinheiro dos milionários e redistribuir para os mais pobres através de estudo, através de saúde pública, através de bolsa, por exemplo, Bolsa Família? É claro que existe um conflito de interesses. Então, o judiciário brasileiro, com pequenas exceções, se alinha sim com os grandes capitalistas e ainda que seja para julgar o Brasil no fundo do poço, eles estão sintonizados no sentido de perseguir o ex-presidente Lula. Isso é realmente a casa da mãe Joana.